Então, acho que vale a pena dar uma pequena recapitulada das coisas que a gente viu na primeira aula, né? Talvez a primeira coisa é observar que nós vamos estar num sistema agora em que convivem três objetos diferentes, né? Tem os pontos, né? Os pares ordenados e os vetores flechinha. Então, bom, o ponto é aquela abstração, você tem o plano, que é uma abstração, e o ponto é um elemento do plano. O par ordenado, então o ponto P está no plano geométrico. O XY, esse cara daqui, está em R2. R2 é o conjunto de pares ordenados, né? Ordenados porque XY não é a mesma coisa que YX. E esse cara daqui, o R2 eu vou chamar eventualmente de plano virtual. E esse cara daqui, vamos dizer assim, está no conjunto dos vetores. Mas, na verdade, no espaço vetorial, um conceito que a gente vai rediscutir. É claro que, bom, os pontos não são nenhuma novidade, né? O R2 também é novidade, os vetores para alguns, talvez, possam ser uma novidade. Vou só começar falando dos vetores. O que é um vetor, né? Eu gosto de dizer realmente que o vetor é uma flechinha, né? Mas entendendo o seguinte, né? Se você tirar uma paralela aqui, tirar uma paralela aqui, e marcar a flechinha para o mesmo lado, então esse é o vetor V e esse aqui é o mesmo vetor V. Quer dizer, na verdade, assim, você pode começar dizendo, bom, uma flechinha é um par ordenado de pontos. Aqui tem um ponto A, um ponto B. Então, se eu escrever o par ordenado AB, eu já posso dizer, isso é uma flechinha. Por quê? Porque, bom, eu convenciono que o primeiro é o pé da flechinha, o segundo é a cabeça da flechinha. E aqui eu tenho o par CD. Então, isso aqui é uma maneira de definir o que é uma flechinha. Uma flechinha é um par ordenado de pontos. Agora, acontece que o vetor correspondente à flechinha AB é o mesmo vetor correspondente à flechinha CD. Tá? Da mesma maneira que o Gabriel é homem e o Vinícius é homem. São diferentes, mas os dois são homens. Quando a gente nomeia as coisas, geralmente a gente usa uma relação de equivalência. Quer dizer, você pega um monte de objetos que têm alguma característica em comum e diz, à luz dessa característica, esses objetos são a mesma coisa. Sei lá, árvore, cachorro, cadeira. É assim que a gente nomeia as coisas. Então, uma relação de equivalência é uma relação, a gente chama, vamos dizer, a gente diz que a flechinha AB é equivalente à flechinha CD. Bom, como é que a gente define essa relação de equivalência? Bom, a gente pode dizer, bom, isso aqui tem que ser um paralelogramo. Então, a reta AB é paralela à reta CD, a reta AC é paralela à reta AD.
ainda tem um problema, né? Não. Está razoável, né? Parece razoável. Parece que não tem ambiguidade. Mas ainda tem casos. Olha só, se você fizer A, B, C, D, então aqui, ó, a reta AB é paralela à reta CD, porque elas são a mesma reta, não deixam de ser paralelas, né? A reta AC é paralela à reta BD, mas eles não são o mesmo vetor, né? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado na definição, tá? Então eu não vou... O propósito dessa primeira parte, desse primeiro momento do curso, ainda não é, sei lá, fazer as definições em detalhe, mas é um desafio que eu coloco para vocês como definir corretamente essa equivalência entre pares ordenados de pontos, para que a gente não considere que essa flechinha AB é equivalente a essa flechinha CD. Oi? Não, congruentes são segmentos, né? Equivalentes são as flechinhas. O vetor é o mesmo. O vetor é aquilo que designa... O que a gente faz é o seguinte, a gente estabelece uma relação de equivalência. Então, numa relação de equivalência, uma relação de equivalência para ser boa, é preciso que ela satisfaça a 3 propriedades, né? A primeira é que, vamos dizer, a flechinha AB sempre tem que ser equivalente a ela mesma. A segunda é que se a flechinha AB é equivalente à flechinha CD, então a flechinha CD é equivalente à flechinha AB. Isso parece uma redundância, mas é porque como é que a gente define, para definir o que é uma relação de equivalência, né? Você tem um conjunto, vamos num nível mais abstrato, você tem aqui um conjunto X, aí você tem aqui um elemento X e um elemento Y. Então, quando você dizer que X é equivalente a Y, também precisa ser definido em termos de conjuntos. Então, uma maneira de definir relação de equivalência, quer dizer, definir relação é dizer o seguinte, uma relação é um conjunto de pares ordenados desse conjunto. Então, quer dizer X é equivalente a Y seria dizer que o par XY pertence à relação R. E aí, o fato de XY, então, quer dizer que X é equivalente a X é dizer que o par XX sempre está na relação R. Essa segunda propriedade é dizer que se o par XY está em R, o par YX também está. E a terceira, talvez a mais importante aqui, né? Que se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB também é equivalente a EF. E vocês, para provar isso, a gente tem que gastar alguma geometria, porque significa que se essa flechinha e essa daqui representam o mesmo vetor, e se essa flechinha e essa daqui representam o mesmo vetor, então essa e essa representarão o mesmo vetor. Tá? Tem que gastar uma geometria aqui para provar isso. Tá? A nossa relação com a geometria sintética aqui nesse curso vai ser muito a seguinte. Vocês estão entrando na universidade, então só entram na universidade depois de ter feito uma certa quantidade de anos
de ensino, tipicamente uns 12 anos, sem contar o jardim, a creche, toda essa parte assim. Então, nesses 12 anos, alguma coisa vocês têm que ter aprendido, um mínimo de geometria sintética vocês têm que saber. Então, a gente não vai rever a geometria sintética, fazer tudo rigorosamente, a gente vai ter uma relação com ela assim, dizer, bom, isso a gente entende, isso a gente sabe, tal, né? Então, daqui, bom, dá para ver, tem uma semelhança de triângulos, outra aqui, dá para ver que isso é verdade, tá? Mas seria parte da demonstração. Então, uma vez que você tem uma relação de equivalência, acontece o seguinte, você divide o seu conjunto em classes de equivalência. Então, a classe de equivalência dessa flechinha aqui, eu conjugo todas as flechinhas que são equivalentes a ela. Como toda flechinha, vamos dizer, numa relação de equivalência, como todo mundo é equivalente a si mesmo, todo mundo está em uma classe de equivalência, pelo menos ele está na classe de equivalência dele. E ninguém pode pertencer a duas classes de equivalência diferentes. Entendeu? Então, tem uma partição que divide o conjunto em classes em que cada indivíduo pertence a uma e somente uma daquelas classes. Então, no caso aqui, as flechinhas têm isso. E aí você diz, no nosso caso, aí, a relação de equivalência das flechinhas, você chama a classe de equivalência de vetor. Então, o vetor correspondente a essa flechinha é o conjunto de todas as flechinhas que são equivalentes a ela. É uma definição super abstrata, assim, quer dizer, ela é clara, a gente está... Né, a biologia faz isso direto, né, quando você... o primeiro passo da biologia é classificar as espécies. Dizer, isso é rã, isso é sapo, isso é sei lá o que e tal. Né? Então, quem faz isso, mas é super complicado depois operar. Então, as demonstrações com classes de equivalência são chatérrimas, mas precisam ser feitas. Boa parte delas é óbvia, mas dá um certo trabalho. Eu não vou gastar muito tempo com isso. Em álgebra, vocês vão ver relações de equivalência também. As relações de equivalência vão estar muito presentes na nossa vida, mas elas não devem nos atrapalhar. Então, bom, estabelecido isso, a gente, vamos dizer, sabe o que é um vetor. E uma vez que a gente sabe o que é um vetor, a gente esquece essa história de relação de equivalência e diz que um vetor é uma flechinha que a gente pode transladar para qualquer ponto do plano. Tá? Importante, vetores podem ser multiplicados, os múltiplos desse vetor V são vetores que eu obtenho com o mesmo pé de V e com a cabeça nessa reta aqui. Quando eu multiplico por um número positivo, real, eu obtenho pontos aqui. Se eu multiplicar por 1, pouco, eu tenho uma coisa assim. Se eu multiplicar por menos 0, pouco, eu tenho um cara assim. Tá? E eu posso somar, pegar o vetor U, o vetor V, e aí repito o V aqui, e aí esse cara é o U mais V. E o V mais U seria pegar o V e botar o U aqui assim, e U mais V é igual a V mais U. Também é verdade, né, que se eu pegar aqui, fizer U1, U2, U3, então se eu fizer U1 mais U2, U1 mais U2, e agora somar, fizer esse cara mais o 3, eu vou ter esse cara aqui, né? Esse é o 1 mais o 2 mais o 3. Mas eu posso também fazer o 1 mais
o 2 mais o 3 e dá o mesmo cara. Então a adição de vetores não só é comutativa, como é associativa. Em geral, operações em matemática, tem umas que não são comutativas, por exemplo, produto de matrizes, ou produto vetorial. Mas, se elas não forem, é bom que elas sejam associativas. Quando elas não são associativas, aí é mais chato de trabalhar. Bom, o fato da soma de vetores ser associativa também é um exercício interessante e não tão simples. É o seguinte, quando eu faço o 1 mais o 2 mais o 3 mais o n, aliás, é a mesma coisa com os números, né? Isso, na verdade, eu somo 2 a 2, né? Então, eu tenho que botar o primeiro parêntese em algum lugar, o segundo parêntese em algum lugar. Então, isso aqui é igual a alguma coisa. Essa alguma coisa independe... Primeira pergunta, a quantidade de parênteses que eu preciso é sempre a mesma? E segunda, o resultado independe de como eu coloco esses parênteses? A gente viveu até hoje com certeza de que isso é verdade, mas seria um bom exercício demonstrar isso. Só deve depender do fato de que isso é igual a isso. Não precisa comutatividade aqui. Tá? Então, também vou admitir que isso é verdade, mas é alguma coisa que valeria. Tem coisas em matemática que você diz, poxa, eu devia demonstrar esse negócio, mas não estou com nenhum saco de fazer isso agora, mas eu acredito que é verdade. Vou deixar para, sei lá, um dia assim, uma véspera de Natal, que eu esteja em casa esperando a ceia e me vier a inspiração, uma coisa assim. Então pode ser que seja, mas é um bom exercício. Bom, então vamos admitir que então nós conhecemos os vetores. Tá? Quem ainda não tinha visto nada de vetores, considero que está apresentado. Tem perguntas assim, na hora, assim. Lembrando assim, tem um vetor nulo que é a flechinha AA. Bom, então, tem uma coisa que é interessante em relação aos vetores, é o seguinte, é que se eu fixar dois vetores, ε1, ε2, não precisam ser perpendiculares nem ter o mesmo tamanho, mas precisam não estar alinhados. Não pode um deles ser múltiplo do outro. Então, se eu pegar eu estou colocando assim, se eu pegar um vetor qualquer, bom, esses caras não precisavam estar aqui, mas, digamos, eu coloco esses dois com o mesmo pé, pego esse vetor V, trago para cá. Então, pego um vetor V assim, e sempre é possível fazer o seguinte, eu tiro uma paralela aqui assim, outra paralela aqui assim, e aí eu consigo um vetor aqui e outro aqui, tal que a soma dos dois dá V. Quer dizer, eu posso sempre escrever que o meu vetor V é igual, esse cara daqui é um múltiplo de ε1, então ele é x ε1, e esse daqui é um múltiplo de ε2, ele é y ε2. Então, V é igual a x ε1 mais y ε2.
repare, esses números x e y, eles estão bem determinados. Na hora que você se você quiser escrever v como uma soma de um múltiplo de ε1 com um múltiplo de ε2, só tem essa solução. E se você não escolher esse cara daqui, se você não escolher esse ponto, escolher qualquer outro ponto dessa reta, quer dizer, qualquer outro x, não tem depois como um múltiplo de ε2 somar e dar o v. Você tem que escolher esse. E escolhido esse, também só tem esse aqui. Então, obviamente, né, se eu der um par de números x e y, x ε1 mais y ε2 dá um vetor. Então, isso estabelece uma bijeção entre vetores e pares ordenados. Então, vamos estabelecer assim, vamos dar nomes assim. O espaço, o conjunto dos vetores, eu vou chamar de Vzão. Então, Vzão e R2, que é o conjunto dos pares ordenados, tem uma bijeção desde que eu fixe um par de vetores assim, que eu vou chamar de base. Uma base para o conjunto dos vetores no plano é um par, na verdade é um par ordenado de vetores. Porque, claro, se eu pegar ε1 primeiro e ε2 depois, eu tenho par xy. X primeiro e y depois. Se eu pegar o ε2 primeiro e o ε1 depois, eu tenho par yx. Então, para ter um único par ordenado, o ε1 e o ε2 também tem que estar numa ordem. Então, a base é uma base ordenada. Eu acabo escrevendo assim, a base beta, ε1, ε2. Isso está errado, na verdade. Na verdade, devia dizer ε1, ε2, assim, tá? Para dizer que esse é o primeiro, esse é o segundo. Mas vou admitir essa licença poética, espero que fique claro assim. Acaba ficando claro, porque, claro, ninguém vai escrever. Se esse cara chama ε1, eu não vou botar ele depois do ε2. Tá? Mas, então, repara, a bijeção com R2 é, uma vez fixada uma base, ela é uma bijeção entre o conjunto dos vetores e o conjunto dos pares ordenados. Tá? Essa é uma bijeção sofisticada. Tem uma bijeção, todo mundo entendeu isso? Tem uma bijeção mais simples, que é a seguinte: se eu estabelecer uma origem O, então a cada ponto P eu posso associar o vetor OP, que os físicos chamam de vetor posição do ponto P. E claro, reciprocamente, se eu pegar, fixada a origem O, se eu pegar um vetor V, eu boto o pé do V aqui, e aí eu tenho um ponto Q. Então, se eu fixar uma origem, eu tenho uma bijeção entre o conjunto dos vetores e o conjunto dos pontos do plano. O espaço plano eu vou chamar de E. Então, aqui eu preciso de uma base, aqui eu preciso de uma origem. Então, na verdade, um sistema de coordenadas, que é uma bijeção entre o conjunto dos pontos e o R2, ela é construída por meio dessas duas bijeções. Você bota uma origem, e aí o conjunto dos pontos do plano passa a ser associado ao conjunto dos vetores. Você bota uma base, que é o par de eixos, e aí o conjunto dos vetores passa a ser associado ao R2. Para fazer geometria analítica, quer dizer, para usar o que a gente tem de álgebra, de conhecimento sobre números para fazer geometria, a gente precisa pensar os objetos geométricos aqui em R2. Por isso eu chamo esse cara aqui de plano virtual. Vamos dizer, esse aqui seria o plano geométrico, esse aqui é o plano virtual. Mas a relação entre os dois é intermediada pelo espaço dos vetores.
E no fim das contas, o que acontece? Eu vou pegar um par ordenado XY e eu vou ter uma origem fixada. Então, ao par ordenado XY corresponde ao mesmo tempo um vetor e um ponto. Uma vez que eu tenho a origem O fixada, a base ε1, ε2 fixada, se eu der um par XY, então eu pego x ε1, y ε2, levanta a paralela aqui, outra aqui, e aí eu tenho esse vetor que é x ε1 mais y ε2, e ao mesmo tempo eu tenho esse ponto aqui. Então, o par ordenado xy ele designa ao mesmo tempo esse vetor e esse ponto. Isso é o mistério da Santíssima Trindade. O ponto, o vetor e o par ordenado, que são coisas diferentes, que vivem em conjuntos diferentes, mas que na nossa cabeça vão ser uma coisa só. Isso é importante ter presente, porque é com isso que a gente vai trabalhar.